a crise se aprofunda. Como eu sempre digo, o impeachment não encerrou a crise política. Muitos achavam que vinha o impeachment, aprovado, estabilidade política, rápida recuperação econômica e a vida seguia. Confundiram 2016 com 1992. Lá, quando do impeachment de Fernando Collor ele assumiu Itamar Franco. Não, a conjuntura é radicalmente distinta. Eu sempre insisti nisso, dizendo que o impeachment não encerraria a crise política. O impeachment estava abrindo a crise política, que a cada dia é mais grave, como vocês estão acompanhando. Bem, nessa semana, por exemplo, nós vimos a absurda decisão sobre as 10 medidas, né? As decisões da Câmara dos Deputados, num momento mais triste, um dos mais tristes da história da Câmara dos Deputados, um momento terrível, tal como nós vimos, né? Por outro lado, vimos depois a tentativa de Renan Calheiros, no dia seguinte, de adotar um regime de urgência a um requerimento que queria aprovar, sempre na calada da noite, as medidas aprovadas pela Câmara e acabou perdendo, né, por 44-14, e ontem vimos no Senado uma audiência discutindo a questão do abuso de autoridade, o próprio Renan presidindo, de um lado o ministro Gilmar Mendes, né, defendendo a posição da Câmara, olha que coisa inacreditável, que coisa horrorosa, e do outro lado o ministro Sérgio Moro defendendo a proposta das medidas contra a corrupção, que foram destruídas pelo verdadeiro AI-5 da corrupção aprovado pela Câmara dos Deputados. Curiosamente, pouco depois, o Supremo Tribunal Federal, no plenário, com 11 ministros presentes, por 8-3, 3 votaram a favor de Renan Calheiros. Vamos marcar, a favor de Renan Calheiros, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. É importante destacar, né? Havia outras imputações em relação a Renan Calheiros, como falsidade ideológica, etc. Mas aí o Ministério Público precisa explicar por que atrasou a investigação e acabou prescrevendo, mas o peculato não. O que é peculato? Desvio do recurso público. E olha a situação anômala que nós vivemos, um absurdo. Ele é o segundo na linha de sucessão presidencial, como presidente da República, né? Primeiro é o presidente da Câmara, depois seria ele para cuidar da República, definição latina, res pública, coisa pública, e ele é acusado de peculato, ou seja, de desvio, réu de desvio de recursos públicos, coisas que só pode existir no Brasil, tal. Ou seja, então quando você vê esse cenário com as instituições desmoralizadas, os 3 poderes desmoralizados, só resta uma saída para uma república. Primeiro proclamá-la, já que ela não existe como república, porque ela é eivada de privilégios, né? Uma república carcomida, tal. E outro, a participação popular. A participação popular é condição sine qua non para construirmos a democracia e proclamarmos a república. Daí que o dia 4, domingo, joga um papel fundamental. E por quê? Porque o impeachment só existiu por causa da participação popular. Se não fosse a participação popular, não teria impeachment. Nós teríamos a Dilma, a grande Dilma, a anta Dilma, que foi para Cuba. Fique lá, né? O Lula na Casa Civil, que também foi para Cuba agora. Devia ficar lá, né? Na Casa Civil, a outra na Presidência da República. Em 18 ele presidente, 22 presidente e 26 um poste. Foi a mobilização, as 4 manifestações do ano passado, as 2 esse ano, que empurraram o Congresso para aprovar o impeachment. E agora o que se coloca no dia 4 de dezembro, no próximo domingo? O mesmo processo. É o povo organizado de forma ordeira, democrática, pressionando os poderes. Nós temos de continuar lutando pelas 10 medidas contra a tentativa de golpe que a Câmara aprovou e que o Senado quer referendar, e de olho no STF, que não é Suprema Corte aqui nem na China, muito pelo contrário. Temos de fazer marcação cerrada, assim como também contra o Palácio do Planalto. Ou seja, ir às ruas é defender a democracia e caminhar para um dia termos uma república de fato no Brasil.